Estamos analisando a semântica do conectivo e, ou seja, a semântica da conjunção na lógica proposicional. E estamos à procura de uma conjunção, digamos, legítima. Uma conjunção P e Q que é verdadeira exatamente somente no caso em que P e Q são ambos verdadeiros. E que, além disso, P e Q equivale a Q e P. São comutativos. Essa ideia. Há uma comutatividade na conjunção. Algo que temos no dia a dia em que essa ideia semântica que estamos estabelecendo na lógica proposicional aparece de forma clara. Estamos em busca desse exemplo. E nessa busca por esse exemplo, isso nos remete a Kant. A sua ideia de espaço-tempo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Puxa, mas isso aqui não é uma aula de filosofia. Então, vamos falar de forma simplificada. A ideia que Kant tem de espaço e tempo. Observe a conjunção, espaço e tempo. Pois bem, dê uma olhada aqui do lado, a máquina de costura da tia Leozina. A rodeirinha que rodava e a agulha que subia e descia. A partir desse objeto, eu criei em minha mente uma representação. Certamente, a minha tia, a tia Leozina, tinha na cabeça dela uma outra representação. E a representação que ela tinha, certamente, não coincidia com a representação que eu tinha. Haja visto que ela disse para eu ter cuidado com a agulha. A agulha poderia furar o dedo do Joãozinho. Então, o que obtivemos a partir desse objeto, num ato de aprendizagem por contato, contato do tato, contato da visão, do cheiro, o cheiro do óleo Elgin que lubrificava a máquina, criamos em nossa mente representações. Mas afinal, a representação que criei a partir da máquina corresponde à máquina? Isso é uma boa pergunta, né? A representação é representação, o objeto em si, a coisa em si é outra coisa. Mas uma outra questão interessante também. O que eu preciso ter de antemão na minha mente que possibilite que eu crie a representação desse objeto fantástico, a máquina de costura da tia Leozina? Muitos falaram muito sobre isso, várias explicações e várias propostas. Kant apresentou uma proposta muito interessante, muito inteligente. Kant disse o seguinte: olha, para que eu possa criar uma representação desse objeto em minha mente, eu preciso ter de antemão na minha mente algo. E esse algo ele chamou de conhecimento a priori. É algo que independe da minha experiência no mundo, da minha experiência empírica. É algo que já está lá de todo sempre. E entre tais conhecimentos a priori, ele disse que temos a noção de espaço e de tempo. Olha, desse ponto de vista, para eu representar esse objeto, primeiro ato, eu o coloco mentalmente no espaço.
e depois confiro a representação desse objeto a noção de tempo, de temporalidade. Legal, né? E do ponto de vista de Kant, é do fato de que temos a noção de espaço na mente que me possibilita a representação do objeto. Não é a representação do objeto que cria na minha mente a noção de espaço. O mesmo ocorre com o tempo. É do fato de que tenho a priori na minha mente a noção de tempo que me possibilita a representação desse objeto. Não é a representação desse objeto que cria na minha mente a ideia de tempo. Portanto, do ponto de vista de Kant, toda representação de qualquer objeto em um ato de aprendizagem por contato é dado no espaço e no tempo. Para representar essa máquina na minha cabeça, preciso inseri-la em um espaço com temporalidade. Só consigo fazê-lo nessas condições. É preciso de espaço e de tempo. E esse "e" é uma conjunção legítima do ponto de vista da lógica proposicional. Imagine que falhasse uma dessas partes. O tempo ou o espaço. Vamos imaginar que a ideia de tempo não seja contemplada, um objeto para o qual o tempo não passa. Qual seria um exemplo? Olha, do ponto de vista de Einstein, da teoria da relatividade, qualquer objeto à velocidade da luz, para ele o tempo não passa. Então, para a luz que está na velocidade da luz, o tempo não passa. Como representar a ideia da luz na minha mente? Olha, uma grande questão. É partícula, é onda, o que é isso? Que é material, mas para o qual o tempo não passa. Como é que é isso? O que é isso, luz? A conjunção falhou. Não consigo representar luz. Vamos a um outro exemplo, no qual as noções tanto de espaço quanto de tempo falham. Imagina representar a ideia de alma, espírito, Deus, essas entidades. Olha, para o espírito, para a alma, a noção de lugar não se aplica e nem a noção de tempo não se aplica, por exemplo, para a divindade. Deus é Deus de todo sempre. Existe até em teologia a ideia do escatológico, da escatologia. É o fim último, mas esse fim é um fim ao qual não se aplica a ideia de tempo, porque para Deus não se tem a ideia de tempo. Mas então, como representá-lo? Não consigo enquadrá-lo nem no espaço e nem no tempo. É por isso que não temos, digamos, foto de Deus. É algo complexo. Não consigo conferir a tais entidades, alma, Deus, coisas assim, a ideia de espaço e nem de tempo. É muito difícil raciocinar sobre alguma coisa, representar alguma coisa que a ela não se aplica a noção de espaço. Pode estar em qualquer lugar e nem de tempo, passado, presente, futuro. Olha, aqui no nosso mundo, nesse humilde mundo, para representar objetos do nosso dia a dia, como a máquina de costura da tia Leozina,
Eu preciso de espaço e tempo. E tempo é conjunção. Kant disse que era conjunção. Uma conjunção proposicional nos moldes da nossa lógica proposicional. Não se abre mão de nenhuma das duas partes. Precisam ser igualmente verdadeiras. Tais noções, para que possamos representar algo. Legal, né? Estamos raciocinando logicamente, meu amigo.